Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e nós vamos com mais um evento de aprovação para a nossa segunda fase. Vamos treinar hoje como identificar a peça em direito tributário. Ainda estamos caminhando nas iniciais. Então, eu vou trabalhar com vocês identificação de peça e vou fazer um treinamento com vocês. Nós vamos identificar 7 peças para você entender que o que gera a escolha da sua peça não é o direito material. O que gera a escolha da sua peça é o momento da relação jurídica onde você se encontra. Então, você tenha um carinho muito grande pela relação jurídica. Você precisa visualizar a relação jurídica. Hipótese de incidência, o dia que alguém ganhar dinheiro. Fato gerador, João ganhou dinheiro. Vai surgir uma obrigação tributária. Obrigação tributária essa que depois o fisco vai ter que efetuar o lançamento para constituir o crédito tributário, para tornar o crédito tributário exigível para o poder público, por meio do auto de infração, por meio de uma autuação. Ele vai ser notificado desse lançamento, ele vai ser multado, vai ser enviado um carnê, a mercadoria vai ser apreendida, ou o estabelecimento vai ser interditado. São expressões sinônimas para fins de identificação de peça. Lançou, autuou, notificou, constituiu. Lançou, autuou, notificou, constituiu. Se não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, nós estamos na ação declaratória ou no mandato de segurança preventivo. Se não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, declara logo que essa relação jurídica não existe para que nem venha me lançar. Entra logo com mandato de segurança preventivo para que nem venha constituir. Declara logo que essa relação jurídica não existe para que nem venha me autuar. Entra logo com mandato de segurança preventivo para que nem venha me interditar. Se não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, declaratória ou MS preventivo. A partir do momento que a prova falar lançou, autuou, notificou, constituiu. Lançou, autuou, notificou, constituiu. A partir do momento que o lançamento aconteceu, o fisco, ele já apareceu na relação jurídica, ok? E aí você vai entrar com uma ação anulatória de débito fiscal ou com mandado de segurança repressivo. Anula de uma vez esse lançamento que já aconteceu. Entra logo com MS repressivo para reprimir esse crédito que já está constituído. Entra logo com uma ação anulatória para anular esse auto de infração que já foi expedido. Entra logo com MS repressivo para reprimir o carnê que já foi enviado. Se não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, declaratória ou MS preventivo. Autuou, notificou, lançou, constituiu. Autuou, notificou, lançou, constituiu. Anulatória ou MS repressivo. Anulatória ou MS repressivo. No momento que houver execução, segura. Executor, segura. Executor, segura. No momento que houver uma execução com garantia do juízo, no momento que houver uma execução com garantia do juízo, e só se houver a garantia do juízo, agora e somente agora, você vai poder opor embargos à execução fiscal. Embargos à execução fiscal em 30 dias, contados da garantia do juízo. Se não há garantia do juízo, não tem embargos. Se não garantir o juízo, não tem embargos. E só tem embargos se houver a garantia do juízo, 30 dias para opor embargos, contados da garantia do juízo. Prova, 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 prova. Segura, 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 segura. Prova. Se houver um pagamento indevido, pagar o imposto e vem. Pagar o imposto e vem.
Se for indevido, repetição você tem. Correção e juros tem. Correção e juros tem. Restituição ou em compensação. Pagar o imposto e vem. Na peça prática profissional, se houver um pagamento indevido e você for direto para o judiciário pedir a restituição do que foi pago indevidamente, nome na peça, repetição você tem. Pagar o imposto e vem. Lembrando que na peça prática profissional, só pode ser repetição porque foram retirados no 24º exame de ordem 5 peças do edital, mas vai que cai nas questões, então eu vou falar. Se você for direto para o judiciário, pedir a restituição do que for pago indevidamente, repetição você tem. Mas se você for uma pessoa iludida e tentar entrar com processo administrativo para poder pedir a restituição, entra na via administrativa. A via administrativa restitui ou nega? Nega. Recorre na via administrativa? Nega. Recorre na via administrativa? Nega. Quando a última decisão administrativa negar o seu pedido de restituição, você chora ou vai ao judiciário? Vai ao judiciário, só que agora com uma ação para anular essa decisão administrativa que negou o seu pedido de restituição, que a gente resume na palavra denegatória. Mas ela foi retirada do edital da segunda fase como peça. Foram retiradas 5 ações, na verdade 6. Não pode mais cair a denegatória, nem execução, nem cautelar. E, graças a Deus, nem as ações em controle abstrato. ADI, ADC e ADPF, direta de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, pode cair em qualquer segunda fase, não é só constitucional, não. Qualquer segunda fase menos tributário, porque foi retirado a partir do 24º exame de ordem. Então, se você estiver fazendo uma peça prática profissional, não inventa. Antes do lançamento, declaratório ou MS preventivo, lançou, autuou, notificou, anulatória ou MS repressivo, executou e garantiu juízo, embargos, pagou, repetição você tem. Hoje, pelo edital, nós temos 6 iniciais. Declaratório antes do lançamento, MS preventivo antes do lançamento, anulatória após o lançamento, mandado de segurança repressivo após o lançamento, embargos, se houver execução com garantia do juízo, pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte. Pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte, repetição você tem. E a nossa última inicial, ação de consignação em pagamento, ok? Segura. Então eu vou botar os requisitos de identificação para que a gente possa começar a fazer o nosso exercício. Você é bom naquilo que você faz com frequência. Treina, tô cansado, treina de novo, tô morrendo, treina de novo. No momento desse, 9 de dezembro, nós estudamos todas as peças. Nós não estudamos peça com probabilidade de cair. Nós somos treinados para fazer qualquer peça. E o que vier, você pode bater a bola no peito e fazer gol que você vai passar. Lá na semana de véspera, a gente pode até falar de probabilidades, mas agora não. Nós não vamos trabalhar sua aprovação na sorte. Nós vamos construir a sua aprovação. Então, olha lá. A primeira ação que nós vamos apresentar vai ser a declaratória. Quando que você pode ajuizar uma ação declaratória? Fala para mim. Quando poderá ser ajuizado uma ação declaratória? Antes do lançamento.
Se não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, declaratório ou preventivo. Só que na declaratória existe fase de produção de provas. Você pode produzir provas documentais, você pode produzir provas periciais, você pode expedir laudos técnicos de inspeção, você pode produzir todas as provas que você quiser numa declaratória. E na declaratória, se você perder a ação para o seu cliente, haverá condenação em honorário de sucumbência. Se você perder a ação para o seu cliente será condenado em sucumbência tristeza. E a declaratória, ela é apresentada dentro do prazo de 5 anos do ato ocorrido antes do lançamento. Então, esses são os requisitos para você identificar uma declaratória. Próxima ação e toda declaratória, tutela. Toda declaratória, tutela e se, não tem se, toda declaratória, tutela para suspender a exigibilidade do crédito. E a outra ação anulatória, toda anulatória, tutela, toda anulatória, tutela e se, não tem se, toda declaratória, toda anulatória, tutela, senão não suspende a exigibilidade do crédito, professora. E se eu fizer uma anulatória com liminar, nota 0, quase uma escola de samba, quesito de escola de samba, professora. E se eu fizer uma anulatória ponto, nota 0, porque você não vai querer correr risco na hora da sua prova. E eu acho que você não quer brincar de ser cobaia para a FGV, você quer passar. Já que você quer passar, toda declaratória, tutela, toda anulatória, tutela e se, não tem se. Quando que você vai fazer uma anulatória? Após o lançamento. Se já tem lançamento, autuação, notificação, anulatório repressivo. Só que na anulatória haverá produção de provas. Você pode produzir provas ao longo do processo. Provas documentais, provas periciais, laudos técnicos, inspeções. Você pode produzir provas ao longo do processo. E na anulatória, se você perder o processo para o cliente, haverá condenação em honorário de sucumbência, tristeza. Seu cliente vai ser condenado a pagar sucumbência para o advogado da parte contrária que ganhou a causa. E anulatória também em 5 anos, contados do lançamento, contados da notificação do auto de infração. Então, seja frio e calculista. Tire o seu coração, pessoal, para estudar para o exame de ordem e fazer prova. Tire a emoção. Frio e calculista. Qual é a única diferença entre declaratória e anulatória? Oxi, é que a declaratória está antes do lançamento e a anulatória após. É só essa diferença. Salvo isso, declaratória e anulatória são ações idênticas, iguais. A única diferença é que a declaratória está antes e a anulatória está após o lançamento. Salvo isso, são peças idênticas com a mesma estrutura. 11 tópicos, nome da peça, você vai passar. Nossa terceira peça será o mandado de segurança. Mandado, não é mandato, é mandado. Mandado de segurança. Eu tive um aluno uma vez que escreveu mandato de segurança. Qual foi a nota dele na prova? Nota 0. Ele foi eliminado. Erro no nome da peça. A peça não é mandato de procuração. É mandado. Misericórdia. Mandado. Todo mandado de segurança, liminar. Todo mandado de segurança, liminar. E se? Não tem se. Em matéria nenhuma, não tem mandado de segurança com tutela. Não existe mandado de segurança com tutela. Mandado de segurança você pede liminar. E nas ações ordinárias, tributário, declaratória e anulatória, você pede tutela. Toda declaratória, tutela. Toda anulatória, tutela. Todo mandado de segurança, liminar. E se não tem se, senão não suspende a exigibilidade do crédito. Esse mandado de segurança, ele pode ser um mandado de segurança individual, ou ele pode ser um mandado de segurança coletivo. Individual impetrado por João da esquina, coletivo quando tiver os legitimados.
Quando ele for individual, ele pode ser individual preventivo e ele pode ser individual repressivo, tá tudo certo. Mesma coisa aqui embaixo, ele pode ser um coletivo preventivo ou ele pode ser um coletivo repressivo, nada mudou. Vou perguntar e você responde. Quando que ele vai ser preventivo? Oxe, antes do lançamento. E não vai ter prazo, porque o preventivo não tem prazo. Se for repressivo, após o lançamento, e o prazo será de 120 dias, nada mudou. Se for preventivo aqui antes do lançamento, e não haverá prazo. Se for repressivo após o lançamento, e o prazo é de 120 dias. Isso não muda, isso é igual, nada mudou, nada mudou, nada mudou. Se for um mandado de segurança, tem os requisitos comuns para qualquer mandado de segurança. Seja individual ou coletivo, o mandado de segurança ele é um remédio constitucional. Seja individual ou coletivo, no mandado de segurança não há fase de produção de provas. No mandado de segurança, as provas são pré-constituídas. No mandado de segurança, o direito líquido e certo do seu cliente tem que ser comprovado no momento em que você impetra, no momento em que você ajuiza o MS, o direito líquido e certo do seu cliente já tem que estar comprovado documentalmente. Se você quiser fazer uma prova depois, um laudo pericial, uma inspeção, não vai rolar por mandado de segurança, porque as provas elas são pré-constituídas. E no mandado de segurança não haverá condenação, não haverá condenação em honorário de sucumbência. Se você perder o processo do seu cliente, pelo menos condenado em sucumbência ele não será. Então vai ser ação com o menor ônus possível. A ação com o menor ônus possível é o mandado de segurança. Por quê? Porque pelo menos se tudo der errado, não vai haver condenação em honorário de sucumbência. Muito bem. Professor, e quando que eu vou saber quando é individual ou coletivo? Individual, qualquer pessoa que tenha o seu direito líquido e certo violado pode impetrar um mandado de segurança. João da esquina. Qualquer pessoa não impetra um MS coletivo. Qualquer pessoa é gente demais para um MS coletivo. Para o MS coletivo, só será impetrado pelos legitimados do artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Só os legitimados do 5º e 70 podem impetrar. Leia-se partido político, com representação no Congresso Nacional, sindicato, entidade de classe, ou associação, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. João da esquina não impetra um MS coletivo. Só os legitimados do 5º e 70, a gente fecha o MS e suas derivações. Nossa quarta inicial, vou abrir aqui um slide em branco para depois a gente fazer as questões. Nossa quarta inicial será exatamente os embargos. Conta aí para mim, quando que vai poder ser oposto embargos à execução fiscal? Bom, nós vamos opor embargos quando houver uma execução. Primeira coisa. Se não tem execução, não pode ser embargos. Se não tem execução, sinto muito, você não pode embargar. E todo embargo, embargos à execução fiscal, todo embargo terá efeito suspensivo. Pode ter ou vai ter para suspender a execução. Todo embargo, efeito suspensivo. E quando será cabível o embargos? Se tiver uma execução. Meu amigo, se a prova não fala de execução, você nem pode pensar em embargos. Eu vou embargar a execução. Se não tem execução, não tem embargos. Basta ter uma execução? Não. Além de ter uma execução, eu preciso da garantia do juízo. Garantia do juízo por meio de depósito em conta bancária. Esse depósito ele pode ser espontâneo, eu deposito dinheiro em conta, ou ele pode ser coercitivo. O juiz faz um bacenjude, um cisbajude e bloqueia a minha conta. Isso vai configurar como depósito. A penhora de dinheiro em conta, ela vai ser convertida em depósito. Então pode ser depósito, pode ser uma fiança bancária,
ou um contrato de seguro, e pode ser por meio de nomeação de bens à penhora, dos meus próprios bens ou de bens de terceiro, que eu posso indicar bens de terceiro à penhora se o terceiro concordar e se o fisco aceitar. Mas, se não tiver garantia do juízo, sinto muito, não tem embargos. E o prazo para embargar é de 30 dias contados da garantia do juízo. Não é 30 dias contados da citação e execução. É 30 dias contados da garantia do juízo. Vamos treinar. Professora, onde eu vou achar a garantia do juízo? Índice remissivo, página 1751, letra G, garantia do juízo, depósito, fiança, contrato seguro, nomeação de bens à penhora. Professora, onde eu vou achar o efeito suspensivo do embargo? Na letra E de embargos ou na letra E de efeito suspensivo dos embargos? Aí vai ter o 919, parágrafo 1º do CPC, professora. Como eu vou saber o prazo dos embargos? Vai lá na letra E de embargos, vai ter prazo e vai ter do lado 16 caput da Lei 6.830. Leia que você vai achar o prazo de 30 dias. Pessoal, sua prova está no VAD. Sua prova está no VAD. Leia o VAD. Tem tudo no VAD, tem tudo no VAD. Fechamos os nossos embargos à execução fiscal. Embargos à execução. Nossa quinta inicial vai nascer da repetição de indébito, vai nascer da restituição. Você efetuou um pagamento indevido, pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte. Pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte. Se você quiser pedir a restituição e for direto para o judiciário, pedir a restituição do que foi pago indevidamente, nome da peça, repetição você tem. Pagar o imposto e vem, pagar o imposto e vem. Se for indevido, repetição você tem. Pagar o imposto e vem. Pessoal, vocês não têm como ir para a segunda fase. Não existe segunda fase sem o VAD específico da sua matéria. É impossível fazer uma segunda fase sem o VAD da sua matéria. E não é o VAD da primeira fase, é o VAD da sua segunda fase. Se você vai fazer segunda fase em trabalho, você tem que levar a CLT da Ariana. Se você vai fazer segunda fase em civil, você tem que levar o VAD da Roberta com a cereja do bolo. Se você vai fazer segunda fase em penal, você tem que comprar o VAD de penal. Se você vai fazer segunda fase em tributário, você tem que levar o VAD de tributário. Você, por exemplo, fazendo tributário, você não precisa da CLT, você não precisa do Código Penal, você não precisa do Código Civil, mas você precisa da parte de tributário. E o índice é feito para tributário. Não pode ser o VAD da primeira fase. Tem uma diferença significativa. É um material obrigatório para a hora da sua prova. Então, se você efetuou o pagamento indevido, e for direto para o judiciário, repetição de indébito. Mas você pode ser uma pessoa iludida? Pode. E você pode entrar com processo administrativo para pedir a restituição? Pode. Se você for iludido e entrar primeiro com processo administrativo e a última decisão administrativa negar o seu pedido de restituição, agora você chora ou vai ao judiciário? Vai ao judiciário. Você vai entrar com uma ação para anular, ação anulatória de decisão administrativa que negou o pedido de restituição e essa no prazo de 2 anos. Só que essa peça, ela foi retirada do edital. Ela não cai mais como peça. O que cai como peça hoje é declaratória antes do lançamento, anulatória após o lançamento, mandato de segurança individual, coletivo, repressivo, preventivo, embargos, repetição você tem. Essa aqui, se cair, ela vai cair no tópico de questões, mas ela não pode cair como peça. Por que eu não falei da exceção de pré-executividade aqui? Porque eu estou trabalhando iniciais. E exceção de pré-executividade não é uma inicial.
Quais são as iniciais em direito tributário? Declaratória, anulatória, mandado de segurança, embargos, repetição e consignação. Nós temos 6 iniciais em tributário. Exceção de pré-executividade não é uma inicial, nós vamos ter uma live própria, não é um novo processo, não é uma nova ação, é uma petição incidental. A live de hoje é como identificar iniciais. Exceção de pré-executividade não é uma inicial. E a última inicial do contribuinte para o fisco, a última inicial será a ação de consignação em pagamento. Qual é a ação de consignação em pagamento? Quando será cabível consignação em pagamento em tributário? Em 3, derivando 4 situações do artigo 164 do CTN. Você pode entrar com consignação quando houver recusa no pagamento. Eu quero pagar o meu IPVA em cheque e o DF recusou o pagamento do meu IPVA em cheque. Eu posso pagar meu IPVA em cheque? Claro que posso. Cheque é pagamento à vista. Está inclusive previsto no 62 do CTN. Mas se você for na lotérica e a lotérica recusar o pagamento do seu IPVA em cheque, o que você faz? Deposita e entra com consignação em pagamento pelo menos na hora da prova. Deposita e entra com consignação em pagamento. Pode ser também consignação por meio de bitributação, 2 ou mais entes cobrando tributos no mesmo fato gerador. Então você tem aqui um terreno, isso é um terreno, e sobre esse terreno a União vai cobrar ITR, propriedade rural, e o município vai cobrar IPTU sobre a propriedade urbana. O fato é, ou você paga ITR ou você paga IPTU. Os dois ao mesmo tempo não vai rolar. Eu tenho uma bitributação, eu tenho 2 ou mais entes cobrando tributos no mesmo fato gerador. Recusou, bitributou, depositou, consignou. Recusou, bitributou, depositou, peça, consignação em pagamento. Consignação em pagamento, ok? Joguei aí no link, joguei no chat o link do VAD. E a outra possibilidade de consignação, a subordinação. Nós não vamos falar de exceção de pré-executividade hoje para não confundir a cabeça. Nós vamos primeiro focar nas iniciais, aí nós vamos caminhar na matéria, nós vamos ter uma live toda sobre execução, para trabalhar execução cautelar, exceção de pré-executividade, embargos. Depois nós vamos ter live só para trabalhar os recursos, senão o aluno embola a cabeça. Você tem que subir um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. Então, consignação por recusa, quero pagar e ninguém quer receber. Bitributação, vários entes cobrando a mesma coisa. Ou subordinação. Subordinação de 2 obrigações tributárias na mesma guia de cobrança, no mesmo código de barra. Isso é um boleto. Vem um boleto para sua casa, cobrando o IPTU da sua casa e no mesmo boleto o IPVA do seu carro. Não pode. Eu tenho direito de pagar só um ou de pagar só o outro. Se subordinarem no mesmo boleto, na mesma guia de cobrança, 2 obrigações tributárias diferentes, eu tenho direito de pagar só um ou só o outro, eu posso entrar com consignação, que é uma inicial totalmente em desuso em tributário, mas pode cair na prova. Recusou, bitributou, subordinou, depositou, peça, consignação em pagamento. E se? Não tem se. Então, nós temos 6 iniciais. Declaratória antes do lançamento, anulatória após o lançamento, mandado de segurança, repetição você tem, embargos à execução fiscal e consignação. São as 6 iniciais do contribuinte contra o fisco, do contribuinte contra o fisco. E agora nós vamos começar a treinar. Nós vamos treinar
Professora, a escolha da sua peça não é feita pelo direito material. A escolha da sua peça, ela é feita pelo momento da relação jurídica onde você se encontra. Com o mesmo direito material, eu posso cobrar qualquer peça, porque o que escolhe a sua peça não é o direito material, é o momento da relação jurídica. Então, vamos treinar. Toda peça, você tem que ler ela pelo menos 2 vezes, isso é obrigatório. A primeira leitura é para você identificar a peça, qual é a peça que você vai fazer. E a segunda leitura, para você achar o direito material, a tese da sua peça. Com a mesma tese e o mesmo direito material, eu posso cobrar qualquer peça. Prova, 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 prova. Segura, olha lá, vamos escolher a peça primeiro. O município Z editou decreto na data de 8 de março de 2024, atualizando a base de cálculo do seu IPTU com cobrança imediata. Peça até aqui. Até aqui, falou que houve uma decisão? Não. Que o juiz deu uma sentença? Não. Que o juiz deu uma decisão interlocutória? Não. Que o juiz proferiu uma decisão omissa? Não. Se não tem decisão, você não pode entrar com recurso em matéria nenhuma. Você não pode recorrer de algo que não foi decidido. Se não tem decisão, não tem recurso. Mas eu quero, mas não vai. Você não pode recorrer de algo que não foi decidido. Até aqui tem a palavra execução? Não. Acha aí a palavra execução? Não tem. Se não tem execução, não pode ser embargos e muito menos exceção de pré-executividade de algo que nem foi executado. Não pode ser. Até aqui tem a palavra pagamento? Não. Desconto? Não. Recolhimento? Não. Se não tem pagamento, você não pode entrar com uma repetição. Como é que você vai entrar com uma repetição para pedir a restituição de algo que nem foi pago? Se não tem pagamento, não tem repetição. Até aqui tem a palavra autuou, notificou, lançou, constituiu. Autuou, notificou, lançou, constituiu? Não. Então não pode ser anulatória e nem MS repressivo. Peça até aquele ponto, declaratória até aquele ponto, ou mandado de segurança preventivo até aquele ponto. Aí você continua. Por enquanto, eu tô aqui, ó. Você pare de ser uma pessoa afoita. Você pare de ser uma pessoa agoniada que você não nasceu de 6 meses e se nasceu vai se controlar. Eu tô na primeira 1,5, não sai da 1,5, até este ponto aqui, até este ponto, eu tô aqui. Até esse ponto, eu estou numa declaratória ou no MS preventivo. Aí continua. Em reunião com os empresários da região, percebeu-se que tal ato havia sido muito acima da inflação prevista para o ano de 2004. Agora eu estou nesse ponto. Você respira, porque eu estou nesse ponto bem aqui. Respirou? Agora eu tô nesse ponto aqui, ó. Até esse ponto bem aqui, até esse ponto. Você achou uma decisão? Não. Então não tem recurso. Você achou a palavra execução? Não. Então não tem embargos e EPE. Você achou a palavra pagamento? Não. Então não tem repetição. Seja obediente, Rosângela, isso aí. Você achou a palavra autuação? Não. Então não é anulatório repressivo. Até esse ponto verde aqui, eu estou em declaratório e MS preventivo. E seja um aluno obediente, porque lá no dia da prova, você está ansioso, você está abalado, você está tremendo. Se você não seguir esse passo a passo, você vai se confundir. Aí vamos continuar para ler o restante. Aí fala: neste momento, a empresa DDD lhe procurou na qualidade de advogado para redigir a ação cabível com necessidade de dilação probatória para tudo. Não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, mas eu quero uma ação com produção de provas. Então, necessariamente,
uma declaratória. Não pode ser um mandado de segurança, porque no mandado de segurança não tem fase de produção de provas. No mandado de segurança, as provas são pré-constituídas. Não tem fase de produção de provas. Então, questão número 1, necessariamente uma declaratória, porque não houve lançamento e porque eu preciso produzir provas. Toda declaratória tutela. Toda declaratória tutela. Ai, que emoção! Achei a peça, professora. Ai, que emoção! Agora, nós vamos ler de novo para você achar o direito material, porque uma hora dessa você já esqueceu tudo. Vou ler de novo para achar o direito material, a tese da sua peça, ok? Seja obediente. Vamos ler a peça agora. O município Z pinta município para saber se o município tem competência para a prática do ato. Você não acha nada, você ainda está lendo? Editou decreto, pinta decreto, para saber se violou ou não a legalidade, pinta a espécie normativa, para saber se violou a legalidade. Em 8 de março de 24, a data é importante, né, para anterioridade, decadência, enfim, atualizando a base de cálculo do seu IPTU com cobrança imediata. Pinta cobrança imediata para saber se houve violação à anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, certo? Em reunião com os empresários da região, percebeu-se que tal ato, misericórdia, havia sido muito acima da inflação prevista para o ano de 2024. Então agora nós vamos fazer a tese da peça, o nosso direito material, nosso fundamento jurídico. Vou perguntar. O município tem competência, para falar de IPTU? Tem. IPTU é um tributo municipal, tá tudo bem com a competência, mas pode, por decreto, atualizar a base de cálculo do IPTU acima da inflação. E aí? Pode, por decreto, atualizar a base de cálculo do IPTU acima da inflação? Não. Não por quê? Porque se está acima da inflação, isso corresponde a uma majoração descarada e deslavada. E se está acima da inflação, como é majoração, tem que ser feito por lei ordinária. Houve violação ao princípio da legalidade, porque se for, entre aspas, atualizar acima da inflação, isso equivale a uma majoração e deve ser feito por lei ordinária e não por decreto, que é a primeira tese da nossa peça. E pode cobrar a majoração da base de cálculo de IPTU de imediato. A base de cálculo do IPTU pode produzir efeitos de imediato, sim ou não? Não, porque a base de cálculo do IPTU, ela deve esperar 1º de janeiro, ela deve esperar a anterioridade anual. Então, nós temos duas teses nessa nossa questão. Primeira tese, violação à legalidade, porque acima da inflação tem que ser por lei ordinária, e violação à anterioridade anual, porque se a base de cálculo está sendo majorada, não pode ser de imediato, tem que esperar 1º de janeiro do próximo ano. Achamos a tese e, nesse caso, vai ser uma declaratória. Vamos treinar a outra. Ó, questão número 1. Questão número 2. O município Z, a história é a mesma. A historiazinha vai ser a mesma. Só vai mudar a peça. Se liga. Editou o decreto na data de 8 de março de 2024, atualizando a base de cálculo do seu IPTU com cobrança imediata. É a mesma história, com cobrança imediata. Peça até aqui. Você é um aluno afoito? Não. Você é um aluno desesperado? Não. Você é um aluno com a respiração em dia, respira. E com a terapia em dia, você respira, pelo amor de Deus. Até aqui, houve a palavra decisão. Cadê a palavra decisão? Não tem. Então, você não pode recorrer de algo que não foi decidido.
Até aqui tem a palavra execução? Não. Então você não pode fazer embargos e nem EPE de algo que não foi executado. Até aqui tem a palavra pagamento? Não. Então você não pode entrar com repetição de algo que não foi pagou, ponto. Até aqui tem a palavra autuou, notificou, lançou, constituiu, não. Então não pode ser um MS repressivo e nem uma anulatória. Peça até este ponto, declaratória, ou MS preventivo, até este ponto você respira. Em reunião com empresários da região, percebeu-se que tal ato havia sido muito acima da inflação prevista para o ano de 2024. Peça até este ponto verde. Não tem decisão para ser recurso, não tem execução para ser embargos e EPE, não tem pagamento para ser repetição, não tem autuação para ser anulatório ou repressivo. Peça até aqui, declaratório ou MS preventivo. Neste momento, a empresa DDD, a história é a mesma. Lhe procurou na qualidade de advogado para redigir a ação cabível em que não haja condenação em honorários advocatícios. Qual é a única peça em tributário que não há condenação em honorário advocatício? Mandato de segurança preventivo, não pode mais ser uma declaratória. Preventivo porque não houve lançamento e necessariamente um mandato de segurança porque agora não se deseja condenação em honorários, é ação com o menor ônus possível. E qual é a tese da sua peça? A mesma. É a mesma violação à legalidade, é a mesma violação à anterioridade anual, nada mudou. Com a mesma história e com a mesma tese, eu posso cobrar qualquer peça, basta caminhar na relação jurídica. Então agora virou um MS repressivo. Vamos fazer a outra. Pare de ser um aluno afoito, respira, vá por partes para não correr o risco. O município Z editou o decreto na data de 8 de março com cobrança imediata. Até aqui tem a palavra decisão? Não. Então não pode ser recurso. Até aqui tem a palavra execução? Não. Então não pode ser embargos nem exceção de pré-executividade. Até aqui tem a palavra pagamento? Não. Então não pode ser repetição. Até aqui tem a palavra autuação? Não. Então não pode ser anulatória, nem MS repressivo. Peça até aqui, declaratória ou MS preventivo. Eu estou naquela bola ali. Em reunião de empresários da região, percebeu-se que o ato havia sido muito acima da inflação. Nada aconteceu, declaratório ou MS preventivo. Neste momento, a empresa, a DDD, se recusou a tomar qualquer providência, tendo em vista a ilegalidade do ato e acabou sendo autuada segura. Autuou, notificou, lançou, constituiu. Autuou, notificou, lançou, constituiu. A história é a mesma, só que eu dei um passo na relação jurídica. Agora houve uma autuação. Autuou, notificou, lançou, constituiu. Peça agora anulatória ou MS repressivo. E ela foi inscrita em dívida ativa anulatória ou MS repressivo até aqui. Como não apresentou defesa administrativa, foi ajuizada ação de execução fiscal. Executor, segura. Executor, executor, respira. Você não terminou de ler. Execução fiscal, distribuída para a 13ª Vara de Fazenda Pública, com nomeação de bens à penhora, misericórdia. Agora, houve uma execução com nomeação de bens à penhora. Se executou e penhorou, garantiu o juízo. Agora, você vai opor embargos à execução fiscal, todo embargo, efeito suspensivo,
E qual é a tese e o direito da sua peça? O mesmo. A história é a mesma. Violou a legalidade e anterioridade anual. Eu só caminhei na relação jurídica. Eu só caminhei na relação jurídica. Nada além. Virou embargos. Próximo. O município Z editou o decreto na data de 8 de março, atualizando a base de cálculo com cobrança imediata. Em reunião de empresários da região, percebeu-se que tal ato havia sido muito acima da inflação. Respira! Até aqui não tem decisão, então não pode ser recurso de algo que não foi decidido. Não tem execução, então não pode ser embargos e nem EPE de algo que não foi executado. Não tem pagamento até aqui, então não pode ser repetição de algo que não foi pago. Não tem autuação até aqui, então não pode ser anulatória ou MS repressivo, peça até aqui, declaratória ou MS preventivo. Pare de ser desesperado, é isso que te atrapalha, pare de ser desesperado. Aí fala. Neste momento, a empresa se recusou a tomar qualquer providência, tendo em vista a ilegalidade do ato, e acabou sendo autuada. Autuou, notificou, lançou, constituiu. Autuou, notificou, lançou, constituiu. Agora, como foi autuada, anulatória ou MS repressivo, inscrito em dívida ativa, anulatória ou MS repressivo. Com medos de problema com o fisco, ficou com medo, a empresa achou por bem efetuar o pagamento e ela foi lá e pagou. Ela foi lá e pagou. Pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte. Pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte. Peça agora. Repetição você tem. Pagar o imposto e vem. Pagar o imposto e vem. Se for indevido, repetição você tem. Tendo em vista que desejava participar de licitação e encerrou suas atividades. A qualquer momento que você efetuar um pagamento indevido, repetição você tem. Pagar o imposto e vem. Pagar o imposto e vem. Se for indevido, repetição você tem. Pagar o imposto e vem. E assim como essa, nós podemos derivar para qualquer outra situação. Então, em todas as lives, eu vou trazer casos para vocês identificarem. O que escolhe a sua peça não é o direito material. O que escolhe a sua peça é o momento da relação jurídica onde você se encontra. E é isso que você precisa treinar. Pare de ser um aluno desesperado. Vá por partes que você será aprovado no exame de ordem. Amém. Amanhã, às 10 horas da manhã, te espero neste mesmo canal, com esta mesma voz rouca. Se inscreve no canal, ativa o sino para a gente continuar as nossas identificações e resoluções de questões. Beijos!